Coríntios, capítulo 4, verso 13. Você achou? Olha só que interessante, queridos, o que o apóstolo Paulo diz à igreja que estava numa cidade chamada Corinto. Ele fala assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, amém? Em primeiro lugar, o que nós queremos falar aqui nessa noite, queridos, é que a fé é um espírito. O versículo está bem claro, né? Ele está falando bem claramente, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Sabe, queridos, a Bíblia diz que o espírito da fé, ele é demonstrado através da confissão, do falar. Ou seja, nós cremos, por isso falamos, ou seja, eu tenho fé, por isso eu falo. Eu só posso falar da palavra de Deus conforme a fé que eu tenho, amém? Sabe, se aquilo que sair da minha boca for a palavra de Deus, for a palavra da fé, queridos, aí Deus tem legalidade para agir. Agora, se aquilo que sair da minha boca for uma palavra de incredulidade, aí Deus não tem legalidade para agir, logo o diabo tem legalidade para agir. A Bíblia diz que o diabo o mundo jaz no maligno, e o diabo é o Deus deste século, ou seja, o Deus desse sistema mundial. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte, eu quero ficar com a palavra de Deus, eu quero cada vez mais me policiar, eu quero cada vez mais me educar na palavra, para que aquilo que sai da minha boca seja a palavra da fé. Amém? Eu tenho que cuidar comigo mesmo para que eu não venha a ser envolvido nos embaraços dessa vida, nas circunstâncias dessa vida, que elas possam tentar me levar para uma direção, a um mundo de incredulidade. Sabe, querido, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo ainda aqui, queridos, mas nós já estamos espiritualmente no reino de Deus. Amém? Sabe, queridos, existe liberdade para você, existe uma disposição de Deus para você, existe uma direção de Deus para você, existe um governo de Deus sobre você, e esse governo é de Deus, não é do diabo. Você foi arrancado daquele império de trevas, agora você está no reino de Deus, o reino da fé, o reino do Espírito. Amém? E sabe, queridos, o espírito da fé, queridos, é um espírito criativo, é um espírito transformador, é um espírito que transforma realidades. Aleluia. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu quero que você abra lá comigo também. Você viu aí, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. O apóstolo Paulo está falando assim, eu criei, por isso que falei. Eu creio, por isso que eu falo. Daí ele diz assim, daí ele continua no versículo, ele diz assim, também nós cremos. Tem muita gente se apoiando na fé de Abraão, na fé de Davi, na fé de Noé, na fé de Paulo, na fé de Jesus. Mas, queridos, Paulo falou assim, olha, eu criei, por isso eu falei, eu agi em fé, mas ele disse, também nós cremos. Diga assim, também eu creio. Por isso eu falo, aleluia. Então, se você crê, você fala. A palavra de Deus, queridos, ela precisa ser exteriorizada. Amém? Você não pode apenas receber esta palavra e simplesmente deixar com que ela venha ficar ali, como uma Bíblia na estante de algumas pessoas, que fica aberta lá no Salmo 91 ou no Salmo 23, e aí, se você folhear a página, está até amarela. Não é essa atitude que vai transformar a nossa vida. O que vai transformar a nossa vida é quando nós nos expomos a essa palavra, lemos essa palavra e fazemos com que essa palavra faça parte da nossa vida. Amém? Queridos, essa palavra aqui, fechada, ela não passa de um livro. Mas ela aberta, queridos, e sendo lida e confessada, ela transforma situações. Nós temos que deixar de ver esta palavra como apenas o logos, ou seja, logos é uma palavra grega para a palavra escrita. Amém?
Mas nós precisamos ver esta palavra como rema, ou seja, a palavra revelada, a palavra da vida, a palavra que transforma situações. Mas ela só vai acontecer isso quando eu me expor a ela e praticar o que nela está escrito. Amém? Aleluia. Você abriu lá? Romanos capítulo 10, versículo 8. Se você trouxe caneta, é importante você anotar esses versículos e também meditar em casa. Aleluia. Alimentar o seu espírito com a palavra da fé. Romanos capítulo 10, verso 8 a 10. O espírito da fé age através da voz, através da fala, através de uma confissão. E sabe, queridos, a nossa salvação já começa com a confissão. Se não tem confissão, não tem salvação. Então, queridos, isso eu falei começa, né? Não falei que ela vai só ter esse episódio. Nós vamos confessar, ser salvos e vamos continuar confessando para vivermos uma vida abundante sobre essa terra. Amém? Eu falei Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. É uma passagem conhecida em que o apóstolo Paulo fala para a igreja que estava em Roma acerca da confissão da palavra, acerca da oração da entrega, oração da confissão, oração do arrependimento, a oração do reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida. Amém? Existem muitas pessoas que estão uma vida inteira na igreja, mas estão calados, estão fechados, trancados, impedindo muitas vezes com que o espírito da fé tenha liberdade para operar. Estão muitas vezes desejando o mover de Deus, mas quantos aqui sabem que desejo não é fé? A mulher do fluxo de sangue passou 12 anos desejando a cura, mas ela só foi curada quando ela confessou. Ela falou assim, eu sei que se eu for até lá e tocar ao menos na veste dele, eu serei curada. É essa atitude, queridos, que faz a diferença. Não é apenas querer algo, é você realmente fazer com que esse algo se aproxime de você através da palavra, através da fé, através da crença naquilo que Deus já falou ao teu respeito. Amém? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 8 em diante. Ele diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Olha só, queridos. Mas eu não conheço a palavra, pastor. Eu não conheço a palavra, eu não sei o que... Não, a Bíblia diz, a palavra está perto de ti. A palavra não está longe. A palavra que vai gerar vida, a palavra que vai transformar a situação em que você tem desejado, está perto de ti. Amém? A palavra está com você. A palavra não está com o teu vizinho, a palavra não está com o seu parente, a palavra não está com o seu cônjuge, a palavra não está com ninguém, a palavra está com você. Amém? Veja bem o que diz aqui, a palavra está, olha só que interessante, queridos, a palavra está perto de ti, ou seja, na tua boca e no teu coração. Olha só, queridos, que interessante, mas não basta a palavra estar perto de nós, ou estar na nossa, no nosso coração, ela precisa sair. Jesus falou assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que desejares e vos será feito. É necessário, queridos, estar em Jesus, mas é necessário que as palavras dele venham estar guiando, norteando a nossa vida. Porque se a palavra dele estiver guiando a nossa vida, aquilo que nós falarmos vai ser com propriedade da palavra, vai ser com propriedade das promessas, vai ser com propriedade nas promessas de Deus. E aí é com ele, aí você lançou para ele, e ele tem responsabilidade com aquilo que ele fala. Amém? Aleluia. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado por essa palavra. Essa palavra não é apenas uma historinha. Não, essa palavra realmente, queridos, ela são os atos do Espírito. São os atos do mover do Espírito sobre o ser humano. Aleluia. Continuando, então, diz assim, no versículo 8 ainda, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, se com a tua boca confessares.
Olha só, se é condicional, se é condição. Não é assim, ó, se o teu pastor orar por você, se o teu pastor declarar por você, se alguém declarar por você, a Bíblia diz, se com a tua boca. Não é se com a boca de alguém, é se com a tua boca confessares. É isso que está escrito aí? Confessares Jesus como Senhor. Olha só, sabe o que é Senhor, queridos? Senhor é dono, Senhor é proprietário. Tem muita gente querendo Jesus como Salvador, porque querer o Salvador é muito bom. Todos querem o Salvador Jesus, todos querem ser salvos de alguma coisa, todos querem ser salvos da doença, todos querem ser salvos da miséria, todos querem ser salvos do inferno. Amém? Mas aqui diz assim, ó, aquele que confessa a Jesus como Senhor, ou seja, tu és o meu dono, tu és o meu proprietário, tu és aquele que manda na minha vida, tu és aquele que direciona, eu estou entregue completamente a ti. Amém? Senhor, o senhorio, o proprietário. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Cristo. Amém? Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Pelo preço lá na cruz, queridos, foi pago aquele preço por mim e por você. Nós estávamos entregues sobre o domínio do diabo, mas quando Jesus morreu por mim e por você, Jesus nos resgatou do diabo, e agora nós somos propriedade de Jesus. E se você é propriedade de Jesus, Satanás não pode arrancar você das mãos de Jesus. Eu não sei você, queridos, mas Jesus, se Ele é teu dono, se você pertence a Ele, Satanás não pode. Mas quando que eu vou viver essa proteção? Quando eu creio que Ele é meu proprietário e que eu estou sobre a sua proteção e que comigo ninguém pode. Eu preciso ter fé na palavra e entender que comigo ninguém pode. Eu tenho de fato um rei na barriga. Aleluia, o Espírito Santo habitando, morando dentro de mim. Eita glória, amém? Continuando diz assim, ó. Eu preciso confessar a Jesus como Senhor. Tem muita gente aí que é o crente 6 horas. Já ouviu falar do crente 6 horas? Ele vive o tempo todo, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, sempre querendo oração, sempre querendo a bênção, sempre querendo a salvação. Mas a palavra nessa noite está falando para você assim, ó, a palavra deseja a confissão da sua parte, a declaração, você declarar a palavra, você fazer a oração. Amém? Claro, irmãos, é bíblico, de fato nós devemos e vamos fazer isso, orar uns pelos outros. A Bíblia diz que se há algum entre vós doente, vá aos pastores, aos presbíteros, e estes imporão as mãos sobre os enfermos, os enfermos serão curados, a oração da fé salvará o doente, amém? Tudo isso é bíblico, mas existe uma parte que nos cabe, inclusive na oração de imposição de mãos, existe uma concordância. Na verdade, eu preciso concordar com você e você precisa concordar comigo acerca do que a palavra de Deus diz a respeito daquela situação. Por exemplo, eu posso ter fé e declarar algo sobre a sua vida, mas se você não crer e não concordar junto comigo, ali não houve unanimidade, ali há um empecilho ali para que aquilo aconteça. Então é preciso nós confessarmos. Amém? Eita! Glória a Deus. Capítulo 10, né, versículo, vamos lá, continuando diz: se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia está falando aqui que nós precisamos crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos no nosso coração. Não é na mente. A alma, a razão, muitas vezes, é querer puxar para o que é terreno, para o que é natural. Muitas vezes você vai precisar renovar a tua mente, várias vezes a sua alma, renovar com a palavra, se encher da palavra, para que você realmente subjugue a tua mente realmente ao que a palavra de Deus diz.
Vai ter momentos, queridos, que a tua mente vai falar uma coisa e o teu coração vai falar outra. Vai ter momentos em que a tua mente vai puxar para aquilo que é natural e o teu coração vai puxar para aquilo que é espiritual. E você tem que forçar, você tem que realmente ficar com aquilo que o teu coração está falando. É dali, queridos, é dali. Amém? Então, quando você estiver declarando sobre algo, até inclusive fazer uma oração a respeito de algo, a oração da fé, amém? Crendo no seu coração, e quando vir aquela informação na sua mente, não aconteceu, não vai acontecer, isso é impossível, não existe cura para isso, já está desenganado. Queridos, isso é uma informação humana, isso é uma informação limitada, são setas que vêm na tua mente, mas você precisa ficar com o que o teu coração diz. O teu coração é espiritual e ele diz, está feito, já aconteceu, tudo é possível. Amém? Aleluia! Muitos crentes perdem a bênção, por quê? Porque quando eles recebem uma palavra, e a palavra de Deus diz, eles até creem com o coração, mas eles acabam dando mais ouvidos ao que a mente está falando. E aí, muitas vezes, o que a mente está falando é algo natural. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que encher a nossa mente de palavra. Transformar, renovar a nossa mente, para que então ela venha concordar com o que nós temos no coração. Amém? Eita glória, aleluia. Glória a Deus. Creres em teu coração, né? Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A salvação está condicionada a nós crermos em nosso coração e confessarmos com a boca. Veja bem, olha só. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Amém? Então, queridos, olha só. Eu preciso fazer com que a minha boca exteriorize aquilo que eu creio no coração. Não tem como, queridos. O que vai realizar as coisas vai ser a voz. A expressão vocal. Aí, pastor, me diz uma coisa, né? Queridos, a expressão do teu coração precisa existir. Amém? Existe uma linguagem corporal, existe uma linguagem facial, existe uma linguagem externa que vai demonstrar aquilo que está acontecendo por dentro, você sabia? Por exemplo, se eu viesse aqui falar de vitória e tivesse aqui com aquele semblante de derrota assim, com aquela cara de derrotado, amargurado, né, que está sofrendo todos os malefícios, né, desse mundo, você ia acreditar? Né? Nem eu ia acreditar, quanto mais você, né? Então, queridos, muitas vezes a gente chega para Deus, ou até para o diabo, inclusive, querendo falar uma coisa, mas as nossas atitudes não demonstram nada daquilo, não convencem. E eu vou dizer uma coisa, Deus, ele sabe o que nós estamos pensando, mas Satanás não sabe o que nós estamos pensando, mas ele sabe o que o teu corpo, as tuas atitudes demonstram. Então, muitas vezes, Satanás, ele vai agir conforme a sua expressão corporal, a sua expressão facial. Isso é científico, queridos, isso é científico. Ou seja, as pessoas, elas demonstram aquilo que elas estão sentindo, exteriormente, através de atitudes, de gesto, de expressão facial. Quando você está alegre, você logo sorri. Quando você está triste, logo você se fecha. Não é verdade? Então você pega e vai falar assim, nós somos o povo mais feliz da terra, emburrado. Não vai convencer, e Satanás vai entender e vai saber que você está mentindo para você mesmo. Você está comigo? Então, queridos, e vai ter momentos que nós precisamos realmente condicionar o nosso corpo, a nossa alma, aquilo que a palavra de Deus diz. E pode ser que no início não seja tão fácil assim. Eu já falei aqui, né? Pode ser que as circunstâncias estão tentando fazer você chorar. Mas se você agir em contrário à circunstância, agir em conformidade com a palavra de Deus, você vai viver o que a palavra de Deus diz. Amém? Quantos aqui querem viver o que a palavra de Deus diz?
Então você precisa que as tuas atitudes sejam correspondentes ao que ela diz. As tuas ações precisam corresponder ao que a palavra de Deus diz. Não adianta eu dizer que eu sou feliz e ter uma cara fechada. Não adianta eu dizer que eu sou curado e viver como doente. Amém? Não adianta eu dizer que eu sou próspero e viver como um miserável. Eu preciso expressar exteriormente aquilo que a palavra de Deus diz. Oh, aleluia! Amém? Então, queridos, olha só. Com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se confessa para a salvação. Em todas as áreas da vida. Se você quer salvação, eu não estou agora falando eternamente, pode ser em qualquer outra área, pode ser na área financeira, área sentimental, no corpo físico, você precisa confessar o que a Bíblia diz a respeito. Amém. Aleluia. Aí a pessoa está doente, está vivendo uma situação complicada, uma circunstância que sobreveio sobre ela, e aí tudo que ela confessa é incredulidade, é a circunstância, não vai mudar. Se você estiver enfrentando algo dessa natureza, você precisa confessar o que a palavra de Deus diz a esse respeito. E a Bíblia diz que Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Você já foi curado e sarado, você já foi, queridos, curado, restaurado, transformado. E sabe o que vai mudar essa realidade? Quando você começar a falar isso. Vem o sintoma, e você vai falar, sou curado. Vem o sintoma, sou curado. Vem o sintoma, eu sou curado. E você tem que vencer, você tem que ser mais forte do que o sintoma. O seu espírito, queridos, precisa demonstrar para o seu corpo que ele é mais forte. Eu não sei você, mas você já deve ter ouvido falar dos anticorpos. O nosso corpo, ele é dotado de anticorpos, não é verdade? Ou seja, é uma defesa do que o nosso corpo tem contra os vírus, contra a doença, contra aquilo que venha para nos enfermar, certo? Eu quero dizer uma coisa para você. O espírito, queridos, precisa, o corpo precisa perceber que o seu espírito ele é mais forte. Porque se ele perceber fragilidade no seu espírito, ele vai derrubar você. É natural isso. Isso é verdade, queridos, é o que acontece. Ou seja, eu já falei sobre isso, mas, por exemplo, quando alguém quer derrubar, né? Por exemplo, um caçador quer derrubar uma presa, ele vai logo buscar aquela que está mais frágil, vai ser mais fácil. Aquele que está mais frágil é mais vulnerável. A pessoa que está fraca espiritualmente está vulnerável a cair. Então, queridos, por mais que você esteja crescendo, esteja se fortalecendo o seu espírito, você precisa demonstrar para o seu corpo, para a circunstância, para o diabo, que ele é forte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, verso 3. Glória a Deus. Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 3. Esses dias eu estava assistindo eu acho que era um documentário, eu não me recordo bem certinho, mas eu lembro que eu vi, era um vídeo na internet, acho que era. Eu lembro que eu vi um avião decolando e estava sendo feita a filmagem de dentro do avião pela janela. E aí essa filmagem, ela pegou o exato momento da decolagem, né? E aí começou a aparecer na filmagem ali o avião, né? E o avião decolando e a terra ficando cada vez mais distante, até que era visto lá do alto as casas, os prédios bem pequenos, né? E aí eu comecei a meditar e pensar, que poder é esse que fez com que o ser humano fosse capaz de criar, né, uma máquina com toneladas de ferro, de aço, de peso, né? E ela viesse ser capaz de sair do chão e voar.
Que poder é esse, queridos? É o poder criativo. Queridos, aí eu fiquei pensando assim, existem umas estatísticas que dizem que o ser humano, ele vai usar aproximadamente 5% do seu cérebro. Alguns fica nessa média, mas a maioria usa menos. Queridos, tu pensa o ser humano usar, vamos supor, 5% do seu cérebro, da capacidade mesmo, da sua capacidade de inteligência criativa, e conseguir criar estas coisas, queridos. Imagina se usasse 100% da sua capacidade. Queridos, você foi chamado para usar de um poder extraordinário que está dentro de você. É uma natureza, você é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Nada me convence, queridos, que eu sou um miserável, não. Queridos, você é filho de Deus, você é imagem e semelhança, você tem capacidade. Aleluia. Olha só, em Hebreus capítulo 11, verso 3. Eu vou ler desde o 1, amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu já falei aqui, vou falar de novo, irmãos. Tudo que você pode ver, absolutamente tudo que você pode ver e tocar, veio do mundo do Espírito. Mas como assim? Veio, um dia não existiu? Ou você acha que essa cadeira que você está sentado aí é eterna? Você acha que ela simplesmente sempre existiu? Essa roupa com que você está vestindo, esse prédio que nós estamos aqui, estas ruas que estão aqui, um dia ela passou a existir, estava na cabeça de alguém. Estava na capacidade criativa de alguém. No caso agora das coisas criadas pelo homem, amém? Mas as coisas que não foram criadas pelo homem, como o próprio ser humano e a natureza, estava na capacidade criativa de Deus. Um dia não existiu, mas quando Deus resolveu falar, passou a existir. Quando o ser humano resolveu pensar e exteriorizar aquilo que ele estava pensando, passou a existir. Amém? Olha que interessante, queridos, essa palavra formar vem do grego catartizo, né? Me perdoe meu grego aqui, né? Não cheguei lá ainda, mas tá bom. E significa o seguinte: colocar em ordem. Eu vou falar só algumas aqui, tá? Ajustar, completar o que está faltando, tornar completamente pronto. Você está comigo? Olha que interessante aqui, queridos. Pela fé, você pode e deve, pela fé, colocar as coisas em ordem. Pela fé, você vai ajustar as coisas. Formar, amém? Pela fé você vai completar aquilo que está faltando. Pela fé você vai tornar completamente pronto. Existe alguma falta? Existe alguma circunstância? Existe alguma coisa que está fora de ordem? É pela fé, através da palavra e da sua confissão, que você vai colocar em ordem, que você vai ajustar, que você vai completar, que você vai tornar completamente pronto. É pela fé. Tem muita gente que está vivendo algumas coisas que estão em desordem, estão esperando de Deus, mas é você que deve colocar em ordem através da palavra. A Bíblia diz assim, pela fé
entendemos que o universo foi formado, ou seja, o universo foi colocado em ordem, o universo foi ajustado, foi completo. Foi completado o que estava faltando. Pela fé, o universo foi completamente pronto. Como assim pela fé? Sim, a fé do tipo de Deus, aquela fé que fala, criei, por isso falei. Deus é da fé. Deus crê naquilo que Ele próprio fala. E eu vou além, Deus crê além do que Ele próprio fala. Deus crê em você. Eu vou falar de novo. Deus crê em você. Deus tem fé em você. O seu pai tem fé em você. Então, que você tenha fé em você mesmo. Se Deus, que é o seu Criador, crê em você, você deve crer em você também. Amém. Como é que nós vamos dar legalidade para Deus agir, se nem nós não vamos cremos em nós mesmos? Deus crê em você, sabe por quê, queridos? Deus, Ele crê tanto em você, que Ele enviou Jesus, Jesus morreu, Ele ressuscitou, e através de Jesus, o Espírito Santo passou a fazer morada dentro de você, fazendo com que você tenha todas as ferramentas, para que você haja. Aleluia, aleluia. Olha só que interessante, né? Pela fé, entendemos que o universo foi formado. Agora, olha que interessante, vai comigo lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Lá no primeiro livro da Bíblia, desde o primeiro versículo. Você viu o significado da palavra formar? Pela fé, o universo foi formado. Pela fé, as coisas são formadas. Ou seja, pela fé, as coisas são ajustadas, são colocadas em ordem. Amém? Só pode haver ordem quando a fé ela é exercida. Aleluia. Você está lá comigo em Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Olha aí. E a terra estava sem forma e vazia, estava bagunçado, estava desajustado, estava fora de ordem. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas o Espírito da fé pairava. Amém? Agora, olha quando que as coisas começaram a ser ajustadas, a colocadas em ordem. Olha quando, no versículo 3, disse Deus, haja. Disse Deus, haja. Crie, por isso falei. O espírito da fé é este. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Olha quando que o espírito da fé começou a agir, quando Deus pega e fala, haja. Mas Deus não era Deus, Ele não precisava nem falar. Deus simplesmente podia, simplesmente pensando, ou olhando, Ele podia assim. Ou simplesmente Deus poderia fazer assim. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus falou, haja luz. E essa palavra, queridos, é a palavra da fé. Talvez você está lutando aí com a força do teu braço para mudar alguma circunstância, talvez em um familiar seu, talvez na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez na sua vida sentimental, talvez na sua vida financeira, talvez na sua vida física. Não lute, queridos. Não precisa lutar, não. Basta apenas você confessar, você exteriorizar esta palavra, e você confessar a palavra da fé. Você vai falar, haja. Você vai falar assim, ó, pela fé, eu formo agora nessa área aquilo que está bagunçado. Pela fé, eu agora ajusto a minha vida financeira. Pela fé agora eu ajusto a minha vida física no meu corpo. Pela fé eu ajusto agora o meu relacionamento familiar, a vida de tal pessoa. Pela fé, confessando que Deus enviará os meios e as pessoas para que a vida de tal pessoa seja ajustada. Pela fé, você precisa confessar aquilo que Deus diz a esse respeito.
Não vai ser você confessando o problema, confessando o monte. Olha que monte difícil, olha que dificuldade, olha que desafio, olha que problema, olha quanta violência, olha quanto assassinato, olha quanto... Não, 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 não. Chega disso, você vai falar, pela fé, eu formo através da palavra e do nome de Jesus. Pela fé, eu ajusto a minha vida nessa área, através da autoridade do nome de Jesus. Pela fé, eu ajusto aquilo que o diabo está tentando bagunçar. Aleluia. Eu coloco em ordem pela fé. Você foi chamado para exteriorizar aquilo que a natureza que você tem. E a natureza que você tem é a natureza de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Se Deus, sendo Deus, falou, tem muita gente perdendo a bênção porque está calado. Né? Tem muita gente perdendo a bênção porque está calado. Ou perdendo a bênção porque está falando a coisa errada. Né? Então, antes de falar, se for para falar a coisa errada também, então não fala nada, né? Se for para abrir a boca para falar incredulidade, não fale. Fique fechado. Mas é importante você saber disso. Amém? Depois você vai ver que Deus falou, tudo que Ele criou, queridos, luz, tudo que Deus criou, Ele criou através da palavra. Se Deus, sendo Deus, criou através da palavra, você acha que você vai conseguir criar alguma coisa calado? Quieto? Não, você precisa falar o que a Bíblia diz. Você precisa falar o que Deus diz. Você precisa falar aquilo que é a solução e não aquilo que é o problema. Porque de pessimismo o mundo está cheio. De incredulidade o mundo está cheio. De medo o mundo está cheio. Mas nós como igreja, como corpo de Cristo, viemos na contramão dessas coisas. Nós somos a movimentação do céu na terra. Nós somos o agir do céu na terra. Nós somos o Jesus em movimento nessa terra. Você é Jesus em movimento nessa terra. Aleluia. Tem muita gente assim, às vezes pensando, trazendo à memória o Jesus lá do Novo Testamento, né? Tipo assim, como quem diz assim, olha, como eu gostaria de viver aquela época ou que Jesus estivesse aqui. Jesus está aqui, o problema está aí. O problema é que muitas pessoas não creem. Você precisa atrair o favor de Deus para operar. Amém? A fé cria coisas, a fé forma. Por exemplo, um grande projeto, uma casa, por exemplo, um prédio. Antes do prédio, você poder enxergar o prédio, esse prédio, ele não existia naquele lugar, era só um terreno, mas ele passou a existir na mente de alguém, do engenheiro, do arquiteto. Ele começou a projetar na mente, no mundo do espírito, não existia nada. E ele começou a projetar, a projetar, a projetar. Daqui a pouco, aquilo que ele começou a projetar, ele começou a falar assim, ó, eu vou fazer um projeto de um prédio assim, assim, de tantos andares, vai ser assim, eu vou fazer. Ele não falou, ele não pensou assim, ó, eu gostaria que tivesse um prédio aqui, mas, né, eu não sei, né? Ele falou, eu vou fazer. E aí quando ele decidiu fazer, ele começou a agir, porque a fé tem uma ação correspondente, a fé ela age em direção àquilo que fala. Amém? Então se eu falei algo que está alinhado com a palavra, as minhas atitudes precisam também estar alinhadas com aquilo que eu falei, ou com aquilo que a palavra diz. Então ele pegou e falou assim, ó, eu vou fazer um prédio, vou projetar. E ele começou a sair da mente dele para o papel. Amém? E aquilo que passou a ser colocado no papel, passou agora a ser colocado lá, o fundamento, os tijolos, começou a acontecer. Todas as atitudes posteriores foram uma consequência daquilo que estava no espírito e que foi confessado com a boca, foi agido, foi exteriorizado. Você quer construir? Você quer algo na sua vida? Eu não sei o que você quer, mas você já está projetando isso. Você está confessando isso. Você vai estar confessando o que? Assim, ó, talvez um dia, quem sabe, né? Não, você tem que confessar assim, eu sei que eu posso ter isso. Eu sei que eu posso realizar isso. É meu.
Eita. Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes a gente fica limitando Deus, né? Às vezes a gente fica olhando assim, o meu sonho. Queridos, o maior sonho que você possa ter ainda é pequeno diante de Deus. Tem gente que tem um sonho, cada um tem um sonho diferente, né? Uns têm um sonho diferente do outro, né? E para uns o sonho é tão pequeno. Por exemplo, algumas pessoas às vezes já confessaram um sonho para mim, por exemplo, meu sonho era ter tal coisa, né? Gente, para uns o sonho é ter um carro zero, para outros o sonho é ter uma bicicleta. E tu sabia que às vezes aquele que está sonhando com uma bicicleta, ele tá tendo mais dificuldades de conquistar aquela bicicleta do que aquele que está sonhando com um carro? Porque a questão não é o que você está sonhando, o que você está necessitando, desejando, o que você está pedindo, o que você... Não, a questão não é o que ou onde. A questão é com qual intensidade eu tenho materializado isso. Amém? Então, queridos, nós precisamos realmente crer naquilo que nós somos, na palavra, no poder da palavra, e agir em direção. Amém? Então, o sonho. A gente fica assim, o sonho é visitar tal país. Gente, você acha que isso é difícil? Você acha que isso é difícil? Você vai pegar e vai fazer a tua parte. Tem gente que sonha, né, em fazer uma viagem, mas nem tem passaporte. Que fé é essa? Você não tem fé. Você sonha, esse teu sonho está desalinhado, isso não vai acontecer. Isso está mais para uma... né? Não, você precisa alinhar. O meu sonho é ter um carro, mas nem tem carteira de motorista. Meu sonho é dirigir, mas nem foi para a autoescola. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem um sonho, um desejo, você precisa ter uma ação correspondente, exteriorizar isso. Eu sei que eu vou para fazer tal coisa. Então comece, ande em direção àquilo. Faça com que aquilo aconteça na sua vida. Você fará o teu caminho prosperar. Amém? Eita. Vai lá para Marcos comigo. Marcos capítulo 11, verso 23. Está sendo abençoado aí? Marcos 11, 23. Chega de vitimismo, chega de miséria, chega de você ficar reclamando. Não, pare de reclamar. A reclamação não vai levar você a lugar nenhum, a não ser o fundo do poço. Tem gente que é campeão em reclamar. Mas se pegar a metade da intensidade com que a pessoa reclama e converter para uma palavra de fé, ou a palavra de Deus, vai voar. Vai voar, vai conquistar. Canalize as suas energias na palavra de Deus, na palavra da fé, e não na palavra de incredulidade. Em nome de Jesus. Amém? Eu falei Marcos 11, 23, você abriu? Eita, glória. Está muito sério aí. Dá uns glória a Deus aí. Está sendo abençoado? A palavra amém, assim seja. Amém? Então, quando você fala amém, fala assim seja. Estou compreendendo a palavra, eu estou recebendo da palavra, eu estou tomando posse da palavra. Olha só. Diz assim, queridos, no capítulo 11 de Marcos, verso 23. É Jesus falando aqui, amém? Porque em verdade vos afirmo que se alguém se calar diante desse monte, se alguém se calar diante do problema, está escrito isso aí? Onde é que está o segredo? Se alguém disser, se alguém falar. Jesus está falando aqui, se alguém falar. Não basta reconhecer o monte. Tem gente que é tão expert no problema, que ele quando vê o monte, ele vai logo com uma trena, né? Vai medir o monte. Não, olha só esse monte aqui tem 5 metros de largura por 15 metros de altura, e ele tem uma profundidade de 3 metros, ele tem uma consistência, ou seja, ele tem é muito difícil de penetrar nesse monte, é difícil de desfazer esse monte, ele é isso e aquilo, olha só os números. Você não foi chamado para levantar as características do problema, você foi chamado para disser a este monte, falar a este monte, retira-te daqui.
Você acha que Deus precisa ser lembrado de como é o problema? Você acha que o seu irmão precisa ser lembrado de como é o problema? Você precisa, na verdade, declarar a solução e não o problema. Se alguém disser a este monte, ergue-te daqui, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Ele não falou em não duvidar na mente. Pode até ser que a tua mente está lançando, né? Está vindo setas assim, ó, não vai acontecer. É possível. Mas se você não duvidar no coração, está feito. Está feito. Quantos já ouviram a expressão assim, olha, ninguém pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, né? Ninguém pode impedir, o pássaro está voando aqui, a não ser que você fosse um homem elástico, né? Não existe isso. Então o passarinho pode vir e voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir dele vir, pousar na sua cabeça e fazer um ninho nela. Isso é uma figura do pensamento. Ou seja, você não pode impedir que, muitas vezes, que um pensamento venha sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir com que esse pensamento gere um fruto aqui dentro. Consuma. Por exemplo, pode vir até um pensamento de um pecado, mas você não pode consumar o pecado. Amém? Então, muitas vezes, queridos, você vai crer com o coração, vai ficar com a palavra do Espírito e vai vir uma seta assim. Não, não vai dar. E você vai falar, vai dar. Aí o pensamento, não vai dar, deu. Não vai dar, já aconteceu. Não vai dar, e nem daqui, ó, já está lá no mar. Você precisa, queridos, você precisa ser, no bom sentido da palavra, irmãos, por favor, viu? Você precisa ser mais teimoso que o diabo. Você tem que ser osso duro. Você tem que ser, queridos, igual um pitbull naquela palavra. Agarra ela com força, que não seja Maria mole, não seja frouxo. Amém? Você tem que agarrar a palavra e o diabo vai vir tentar você. Quanto mais ele... Você tem que fazer assim. Você já viu? Ouvi dizer que é assim mesmo, né? Por exemplo, tem alguns animais, é o caso também do pitbull, que quando ele morde, quanto mais você bate nele, mais ele aperta. Mais ele aperta. Aí tem outros animais também, o próprio crocodilo e tal, né? Quanto mais bate nele, mais ele aperta. Queridos, nós devemos aprender com isso, né? Amém? Aí a pessoa está com a palavra ali, Satanás dá um espirro, ele já solta e já sai correndo, chorando, lançando palavras de incredulidade. Não, ele tem que entender que quanto mais ele vier contra você, mais ele vai perder. É aí que você vai viver de vitória em vitória, de fé em fé, de glória em glória. Você precisa ser mais forte. Você está com a palavra, ele veio, apertou mais ainda. Ele veio querer desconcentrar você, distrair você. Aí que você lança a palavra. Está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Quanto mais ele... te lançou na prisão. Está louvando, adorando. Paulo e Silas, as prisões são abertas. Se te lançar na prisão, ele vai perder, porque você vai ser um instrumento de Deus para converter pessoas lá dentro. Ele só perde quando você sabe quem você é. Estou dando um exemplo de prisão, mas poderia ser outro, amém? Vocês, não importa a área, quanto mais ele vier, mais você precisa ser arrochado. Amém? Então, se alguém disser, o segredo está na palavra. Ele não falou assim, se alguém ficar olhando, admirando. Não, ele falou, se alguém falar. Queridos, olha só, quando Moisés enviou os 12 espias para espiar a terra prometida, a Bíblia diz que 10 eles vieram com um diagnóstico pessimista, incrédulo, ou seja, olharam só para os problemas. 10 vieram olhando para os problemas, para as dificuldades, mas haviam 2 que olharam, que declararam, que confessaram a palavra, o poder de Deus. Diga para mim, quem foi que entrou na terra prometida? Quem confessou a palavra, não quem confessou o problema. Não importa o tamanho, pode ser um gigante, mas se você confessar a palavra, ele vai cair por terra. Amém? Glória a Deus, é isso mesmo. A fé tem um elemento de loucura. Olha para o seu irmão e diga assim, a fé tem um elemento de loucura.
Pronto. Então deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes você vai estar achando assim, meu Deus do céu, acho que eu estou ficando doido. A sua mente vai pensar assim, acho que eu estou ficando doido. Não importa, queridos. Amém? Porque a fé é isso, a fé ela é um elemento do Espírito. A fé é do Espírito, a fé é daquilo que está dentro. Amém? A razão, muitas vezes, ela vai ficar contrariada, ela vai ficar, né, vai ficar assim, batendo, vai ficar se batendo ali. Não, mas não importa, querido, você vai confessar a palavra. A Bíblia diz que quem é espiritual entende as coisas do Espírito, aquele que é natural não entende as coisas do Espírito. Mas você é espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, aquele que falar, você precisa falar ao monte e não falar sobre o monte. Tem muita gente falando sobre o monte, não falando ao monte. Você foi chamado para falar ao monte. Uma pessoa, né, está passando uma circunstância lá de enfermidade, né, que veio sobre ela. Rapaz, a pessoa fala assim, olha, essa minha, isso, aquilo, olha, é terrível, vem, acontece isso, aquilo, toda vida, ó, todo mês e tal, ela pega, me derruba. A pessoa está confessando o problema, está falando sobre o problema. Não é para falar sobre o problema, é para falar para o problema. Amém? Você falar do problema não vai diminuir o problema, pelo contrário, vai aumentar o problema. Quanto mais você falar do problema, mais você vai aumentar ele. Quanto menos você falar do problema, menos você vai viver sobre esse problema. Amém? Confesse Deus, confesse o poder de Deus em nome de Jesus. Vá comigo lá para Provérbios, capítulo 18. O espírito da fé é confissão. O espírito da fé é falar a palavra da fé, a palavra de Deus. Eita glória. Amém? Eita glória. Você não tem que ser perito em problema, você tem que ser perito em solução. Você não foi chamado para ser alguém que venha ter um espírito crítico, aguçado para diagnosticar o problema. Você foi chamado para ser um solucionador do problema. Não importa. O diabo, quando Jesus estava, né, na terra, por exemplo, o diabo queria se manifestar e tal, espernear. Você acha que Jesus queria saber do diabo? Ele simplesmente falava assim, diabo, não quero conversa contigo não, sai fora. Amém? Não tem que querer saber, não, tem que pegar e declarar em nome de Jesus. Provérbios capítulo 18, versículo 20, você achou? Diz assim, retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça. Repita assim comigo, segundo a minha justiça. Olha só, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Como é que tem sido a sua justiça? Como é que tem sido a legalidade que você tem dado? Para Deus ou para o diabo? A retribuição do Senhor vai ser segundo a sua justiça. Vai ser segundo aquilo que você faz, a legalidade que você dá. Amém? Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastarei de mim os seus preceitos. Eu acho que mas foi bênção, não foi? Foi do Espírito esse negócio aqui. Não era isso aqui, irmãos. Era do 20, capítulo 18, versículo 20 ao 21. Mas é Provérbios, eu li Salmos. Aí que está. Vocês não são guiados pelo Espírito? Mas que bênção isso aqui, irmãos. Não precisa abrir, mas Salmos, número 18, verso 20, diz, retribuiu-me o Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus. Agora sim, me perdoem, queridos. Provérbios capítulo 18,
Você estava pensando assim, nossa, que versão diferente, né? Provérbios capítulo 18, verso 20 diz: do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Olha só no versículo 21, queridos. A morte e a vida estão no poder da... Meu Deus. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, comerão do seu fruto. Queridos, se eu sei que existe, a morte e a vida, existe um poder extraordinário através da palavra que sai da sua boca. E ela vai realizar alguma coisa. O que sai da sua boca vai realizar alguma coisa. Bote isso na sua cabeça. Falar é igual cuspir. Depois que soltou, não adianta querer ir lá e pegar e botar na boca de novo. Preste atenção. Você precisa confessar, falar da palavra, criar, semear a palavra, ter boa semeadura através da palavra que sai da sua boca. A palavra é criativa, existe um poder, queridos, sabe por quê? Porque a palavra vem do Espírito. A palavra vem do Espírito. Amém? Então, queridos, ele vai realizar alguma coisa, ou vida ou morte, ou bênção ou maldição. Vai ser conforme o que sair da minha boca. Então você está agindo, está tendo uma circunstância diante de você que é terrível. Queridos, você não foi chamado para confessar aquilo, você foi falado assim, eu confesso o ajuste, eu confesso aquilo ali se resolvendo, eu confesso a doença se transformando em cura, eu confesso a morte sendo ressuscitada agora. Amém? Eu confesso a miséria dando lugar à prosperidade, à riqueza. As dívidas se transformando em contas pagas. Aí eu sempre falo assim, declare comigo, diga assim, as minhas contas já estão pagas. Pega aí, crente. Vou dar mais uma oportunidade. As minhas contas já estão pagas. Aí algumas pessoas dizem assim, pastor, mas as minhas contas não estão pagas. Fisicamente, humanamente. Mas você está aprendendo aqui que a fé tem uma voz. Então você vai falar pela fé, você vai pela fé criar coisas. Então quando você fala, as minhas contas já estão pagas, você está falando pela fé, para que aquela confissão, ela resolva, ajuste, forme, bote em ordem, amém? Não é loucura não, é fé. Aleluia. E a fé é isso, não é os olhos vendo, não, é crendo. Glória a Deus, amém? Sabe, queridos, a fé não age sem uma confissão, ela precisa ter uma confissão. Crie por isso, falei, esse é o espírito da fé. Queridos, a fé, ela pode ser vista, a fé ela vai produzir uma ação correspondente. A Bíblia diz, não precisa abrir, lá em Lucas capítulo 5, do 17 ao 20, por exemplo, quando ela fala sobre aqueles amigos que levaram um paralítico, para onde Jesus estava, amém? Eles expressaram a fé, porque ninguém faz um esforço de qualquer jeito, né? Você vai fazer um esforço, se estiver alinhado com a vontade de Deus, alinhado com o que a palavra de Deus diz, fique tranquilo. Agora, se for um esforço que não está alinhado com a palavra e não tem ações correspondentes com a palavra, então é complicado. Mas se tiver, é bênção de Deus. A fé, ela produz prosperidade. Nós devemos conservar a nossa fé. Amém? Abra comigo lá em Romanos 10, 17. Já estamos encerrando, amém, queridos? Você já achou? Romanos 10, 17.
a Deus, me dá fé, Senhor. Me dá fé. Vou jejuar aqui para mim ter mais fé. Não. A fé não vem por orar, por jejuar. A fé vem por ouvir, se expor à palavra da fé. Amém? Não é você se expor a qualquer coisa, né? Não. Se expor à palavra da fé. Eu vou lá ler a genealogia lá, né? Eu vou ler lá a genealogia e vou achar que a minha fé vai ser acrescentada. Não vai ser acrescentada em nada. A sua fé é acrescentada quando você se expõe à palavra da fé. A palavra de Deus, amém? Mas a genealogia está lá. Tudo bem, queridos, não tem problema, está lá. Mas quando o diabo fala, também está escrito aqui. Ai, meu Deus, o pastor falou que... Fala assim, lá, por exemplo, na tentação de Jesus, né? Quando o diabo fala assim, olha, tudo isso aqui eu te darei, se prostrado me adorares, tal. Era o diabo falando, está escrito aqui. Mas não é isso que vai gerar fé. O que gera fé é o que Jesus disse, está escrito. Amém? O que gera fé não é você falar do problema, é você falar da solução, crer em Jesus. Eu falei Romanos 10, 17, a fé, você achou? E assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, né? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, queridos? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa, queridos. Nós estamos falando de confissão aqui. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Amém? A fé vem por você ouvir uma pregação como você está ouvindo hoje. A fé vem por você ler a palavra de Deus, confessando ela, amém? Mas a fé também vem quando você confessa a palavra de Deus. Olha só, quando você fala a palavra de Deus, quem é o primeiro a ouvir? O primeiro a ouvir a palavra que sai da sua boca é você mesmo. Os seus ouvidos estão mais próximos do que qualquer outro ouvido da sua boca. A sua boca, olha só, quando ela fala, os ouvidos mais próximos a ela são os seus próprios ouvidos. Então eu quero dizer uma coisa para você, não dependa só do que você ouve dos outros. Confesse a palavra diariamente. Leia a palavra da fé em voz alta. Confesse a palavra. Tem algumas pessoas, né, que não gostam, às vezes, quando o pastor pede para repetir. Né? Algumas pessoas dizem, esse pastor fica pedindo para mim repetir. Queridos, isso é bíblico. Nós estamos favorecendo você a abrir a sua boca e criar coisas através da sua boca. Nós estamos impulsionando você a que você venha acrescentar a sua própria fé através da palavra que você está confessando. Amém? Então quando nós pedimos para você assim, confesse agora, eu sou mais que vencedor. Você está confessando com a sua boca, eu sou mais que vencedor. Você precisa se habituar a confessar, a ter uma confissão contínua da palavra da fé. O espírito da fé é esse. Crie, por isso eu falei. Eu preciso abrir a minha boca e confessar o que a palavra de Deus diz. Amém? Glória a Deus, eu quero convidar você a se colocar de pé. Aleluia.